But this isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. This is Europe. Fala, seus mal-diagramados! Os últimos dias têm dado uma oportunidade de ouro para que a gente debata a flexibilidade da ética no jornalismo brasileiro ou até a inexistência dela em casos específicos. Após o episódio do Estadão que foi massacrado ao inventar que Lula emprestou 1 bilhão para a Argentina na tentativa de barrar a vitória de Javier Milei, agora voltamos à eterna dificuldade de cobrir guerras com honestidade. Antes de começar, eu preciso deixar claro algo que costuma ofender a classe média branca. Mas caso vocês não saibam, não somos um país ocidental. Isso significa que somos oriental? Também não. Na geopolítica, ocupamos um não lugar. Mas apesar de sermos o vira-lata caramelo do mundo, nossa imprensa é alinhada com a agenda do Atlântico Norte, até porque boa parte do conteúdo veiculado pelos canais de TV, rádios e jornais é apenas uma tradução do que é produzido por agências como BBC, Reuters, F e Bloomberg. Isso significa que nada produzido por essas empresas tem qualidade ou importância? Jamais. Eu não sou do tipo que apoia jogar a água da banheira com o bebê fora, a menos que o bebê tenha o sobrenome Bolsonaro. Porém, quando estoura uma guerra entre um país alinhado à OTAN e uma nação que não tenha vínculos com os Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha, a cobertura sempre cairá naquela dicotomia infantilizada de que estamos diante de um conflito em que um lado é completamente bonzinho e o outro, o malvadão. Além disso, não podemos esquecer que dependendo da cor da pele e das coordenadas geográficas em que o país estiver, as vidas também valem menos no mercado de cotação de importância de existências do noticiário. É preciso morrer uns 1000 palestinos para que a Globo News traga o assunto com o mesmo destaque que ganhará a morte de, uns 5 israelenses. E nem preciso citar o grupo RBS, que só vai cobrir o tema caso fique comprovado o óbito de algum morador do Rio Grande do Sul. Nos primeiros dias após o ataque do Hamas, que culminou numa contraofensiva de Israel à Palestina, já podemos perceber essa discrepância. Na própria Globo News, Mônica Waldvogel disse que o PT tem ligação com o Hamas. Por quê? Porque em 2021, 10 deputados do partido soltaram nota defendendo o Hamas e dizendo que resistência não é terrorismo. Entre eles estavam Paulo Pimenta, Érica Cocai, Alexandre Padilha e Paulão Elon Munchen. 10 deputados não chega a ser representativo como postura oficial de um partido, nem se levarmos em conta a bancada da Câmara Federal, que hoje é composta por 69 parlamentares do PT. O problema é que essas coberturas são sempre repletas de meias verdades. Por exemplo, você nunca escutará num veículo desse tipo que o próprio Estado de Israel possibilitou a criação e estruturação do Hamas no início para combater o Fatah de Yasser Arafat. Não dói ter compromisso com a história. Piora um pouco quando Guga Chakra aparece nesses momentos para opinar. Todo dia eu rezo pela paz mundial para nunca mais me deparar com esse descabelado na TV comentando conflitos internacionais. Ao falar sobre os ataques, Guga lamenta a morte de civis israelenses, como jogadores de futebol, taxistas, advogados e médicos, que ele chama de pessoas como todos nós. Tem irmã que está indo enterrar o irmão que está indo enterrar a irmã, tem professoras que morreram. Tem médicas que morreram, advogados, motoristas de táxi, jogador de futebol. Morreram pessoas como todos nós. Que a morte de civis é condenável, dificilmente alguém vai negar. Mas veja bem o ato falho quando Guga cita essas vítimas com o termo pessoas como todos nós. Sobre os palestinos, ele jamais diria o mesmo. Novamente, voltamos à problemática da cobertura da nossa imprensa. Só choca quando nos reconhecemos nos mortos. Em 36 horas, Israel matou 413 palestinos, 79 deles crianças. Essas não são pessoas como nós? O que as diferencia?
Sabemos, mas o jurídico Galãs Feios me impediu de falar. E isso não é relativizar o Hamas, que fez de fato um ataque terrorista. A questão é a seguinte: levando em consideração essa guerra como um conflito histórico e não um caso isolado, Israel também não pode ser considerado um Estado que usa o terror como forma de dominação? A própria ONU soltou nota reconhecendo que, ao bloquear o acesso à água, eletricidade e mantimentos para civis, Israel estava realizando ações proibidas pelo direito internacional. Tá certo que isso soa mais como aquelas notinhas de repúdio do Rodrigo Maia, que não são efetivas para absolutamente nada, mas ao menos mandou um aviso. Viu, galera? É proibido, mas se quiser, pode. Quanto aos jornalistas, infelizmente sabemos que para defender salários e o pertencimento aos grupinhos vinculados ao poder, não é possível destoar da opinião do dono. O que, com o passar do tempo, pode vir a se tornar a opinião do comentarista deslumbrado com o cargo que ocupa. Mas sinto mesmo tristeza ao ver essas matérias e perceber que ninguém explica corretamente que no momento Israel é comandado por Netanyahu, que é como se fosse um Bolsonaro com diploma, e que nem toda a população de Israel é sionista e uma parte relevante defende a criação de 2 estados, como recomenda a ONU, para colocar fim ao conflito que já ultrapassa 7 décadas. Só que essa visão liberal das redações ainda é menos pior do que o posicionamento dos fundamentalistas cristãos no Brasil sobre o tema. Como vocês já devem ter visto por aí, muitos neopentecostais ostentam a bandeirinha de Israel nas redes sociais e, há alguns anos, tem se tornado comum a realização de excursões para o país. Isso é fruto de uma miscelânea típica envolvendo esse tipo de fenômeno no Brasil, mas, resumidamente, é calcada em uma visão apocalíptica da história e da religião chamada de dispensacionalismo, que encara o momento atual como uma batalha para o fim do mundo que exige conexão com a Terra Prometida. Tem também fundo político, pois a ideia é criar um Estado-nação baseado nos valores judaicos cristãos. Ou, em bom português, a tentativa de desenvolver o evangelistão por aqui. Mas a questão é que Israel não é o Israel bíblico do Velho Testamento. Além do mais, é um país em que a parada gay é enorme e as raves são tão populares quanto os festivais sertanejos aqui. Inclusive, o pai do Alok estava promovendo um festival do tipo quando os ataques começaram a acontecer. No fundo, trata-se de mais uma interpretação burra, oportunista e fundamentalista que evangélicos dão sobre a história. E isso gera o quê? Neste momento, integrantes da família Valadão, da Igreja Lagoinha, estão presos no país porque realizavam uma excursão por lá. Felipe Valadão e Mariana Valadão, nesse momento, estão com a caravana com aproximadamente 100 pessoas em Israel. Eu não sei se quando esse vídeo for para o ar, eles já terão sido resgatados, mas um bom desfecho para essa história seria os Valadões sendo resgatados e salvos não pela intervenção divina, mas por um avião da FAB enviado pelo Lula. Nunca orei tanto por um desfecho como esse. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo por aqui. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Instagram, no TikTok e no Twitter, sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acham que um tema como esse tem explicação fácil e você vai encontrar lá na Globo News, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.